Bem, então, nós estudámos na Escola Superior de Teatro e Cinema, éramos da mesma turma, fizemos a escola, depois fizemos também o estágio do Teatro Nacional Dona Maria II e, eu estava a pensar, pelo menos para mim, este projeto começou a surgir logo a seguir ao estágio, comecei logo a desenvolver e a pensar este projeto a seguir ao estágio, por isso é isto, até agora. Hum, sim, então, a minha escolaridade em relação ao teatro iniciou-se no Porto, na Academia Contemporânea do Espetáculo, quando tinha 15 anos. Depois ainda fiquei mais 3 anos no Porto a seguir a essa escola, que foram 3 anos importantes, porque acho que foi bom não fazer logo a STC de seguida. E portanto é isso. Depois vim para Lisboa, fiz a STC, fiz o estágio também e seguimos por aí a fazer algumas coisas e é isso. Este projeto FIM surgiu da vontade de fazer teatro, ou seja, é muito isso, surge da vontade de fazer alguma coisa, de nos estrearmos como criadores, de dizermos algumas coisas que são importantes para nós e de desenvolvermos uma linguagem, etc. Um, e a ideia partiu inicialmente da Rita, que a partilhou comigo, e encontramos essa ponte, ou seja, encontramos essa vontade mútua de trabalhar. Inicialmente a questão era trabalhar o fim das relações amorosas. A Rita na altura andava a ler o Andava a ler os fragmentos de Um Discurso Amoroso, do Roland Barthes, e partimos muito também daí, começámos a levantar problemáticas que nos interessavam, de o que é que acaba quando acaba, será que acaba realmente? Ou para onde é que vão todas as coisas que se construíram e tiveram um impacto tão grande na nossa existência e de repente decidimos que elas já não existem mais, ou pelo menos não fazem parte do nosso cotidiano? Para onde é que isso vai e como é que maneiras são estas de lidar com o fim de uma relação, que acho que pode ser uma experiência tão transformadora para a vida de uma pessoa. E depois, a partir daqui, eu estava a ler os fragmentos de Um Discurso Amoroso, mas começámos a debater imenso sobre isto, e na altura até tínhamos um grupo de pessoas maiores, que entretanto dissiparam, mas éramos bastantes a pensar sobre este tema, sobre o que é que se passa. Começámos a ler imenso, ou seja, eu hoje, por acaso, nesta entrevista, comecei a fazer o exercício de me tentar lembrar de tudo o que lemos, e eu contei pelo menos 8 livros que nós lemos em conjunto, desde O Amor Líquido, havia um também A Agonia de Eros, pronto, ou seja, assim uma data, lemos também Os Filósofos e o Amor, ou seja, e fomos começando aqui a enriquecer este imaginário sobre as relações amorosas. E a dado ponto começámos a perceber que, se calhar, para chegar ao sítio de o que é que acaba quando acaba e do fim, se calhar precisávamos antes de pensar sobre o amor e de refletir sobre o amor. É o amor, sim. E o seu fim. Mas sim, o tema central é o amor e é o que está presente na esmagadora maioria do espetáculo. Temos depois um momento onde nos focamos mais no fim das relações amorosas, mas sim, sem dúvida é o amor no geral, sim. Essa foi outra questão que eu estava a pensar a ouvir para aqui, que é quanto é que nós podemos dizer sobre o lugar do público neste espetáculo. Ah, bem, podemos dizer que o espetáculo, o dispositivo cénico que nós encontramos, acho que foi um bocado, se calhar, até o oposto do processo. Ou seja, nós no processo lemos imenso, discutimos imenso, pensámos imenso e depois começámos a perceber, não vamos chegar a nenhuma conclusão, isto é muito, o amor
E há aqui qualquer coisa muito mais viva e dinâmica do que só estas nossas leituras e mesmo estas nossas discussões. Então quisemos partir para um dispositivo cênico que ele próprio materializasse também alguns dos conceitos que nós queríamos abordar, nomeadamente a vulnerabilidade, a exposição, a sedução, o risco. Bem, eu não sei se não quero ser demasiado explícita, mas se calhar estou a ser demasiado pouco explícita. Bem, é um espetáculo armadilha, porque aqueles 3 atores querem mesmo encontrar um amor no público e estão com alguma urgência em fazê-lo. Eu estava a pensar no que a Rita estava a dizer e para nós foi muito curioso porque de facto quando nós estamos a criar parece que as coisas nos fogem um bocadinho do controlo, e isso aconteceu no início. O espetáculo que nós imaginávamos era totalmente diferente. Havia uma lógica de nós não queríamos personagens, por exemplo, achávamos que iríamos fugir a isso e queríamos fazer uma coisa mais dentro de um espetáculo conferência, espetáculo debate, e por isso é que andávamos a ler muito e achávamos tipo, que íamos debater assim fortemente, debater ideias. E depois, à medida que estávamos a tentar criar, basicamente, fomos descobrindo situações que eram mais interessantes, vibravam mais, ou seja, ok, isto aqui é mais interessante, comunica mais do que estar a citar determinado filósofo ou o que disse este ou o que disse aquele. E então a coisa deu uma volta e acabámos por fazer um espetáculo que tem claramente 3 personagens. Uma é feita por mim, a outra pela Rita e a outra pelo João Cachola. E portanto creio que seguimos uma lógica mais convencional nesse sentido de são 3 personagens, cada uma transporta consigo determinadas temáticas, mas portanto foi isso, foi muito pegar nas ideias, em tudo aquilo que nós tínhamos lido e meter isso num plot que é muito concreto e que é, nós estamos ali para encontrar o amor, são 3 pessoas que querem encontrar o amor e nunca largamos mão disso. E portanto todo o conteúdo que nós trabalhamos e que queremos transmitir que vai de muita coisa, do que é isto do amor, as urgências que nós sentimos, os medos, as vulnerabilidades, ou seja, o que é estar vivo no fundo, e o amor tem muito a ver com, é uma grande parte da nossa vida. A coisa da liquidez, sim, isso também estava a pensar nisso. O espetáculo tem muito, eu creio que o espetáculo é um bocadinho espetáculo espelho, e nós apercebemos disso, eu apercebi-me disso enquanto estava a criar, quando lemos O Amor Líquido do Beaumont. Eu percebi que de repente as questões que eu achava que eram minhas, da minha pessoa, não são questões do nosso tempo e da maneira como todos nós vivemos, e portanto eu não sou assim tão especial. São as nossas questões, e o espetáculo trata isso, das questões de como é que é viver o amor no nosso tempo. Acho que é isso. Olha, eu diria que per si, pelo menos neste espetáculo, eu creio que não nos interessa propriamente explorar a fronteira entre realidade e ficção. O que nos interessa é pegar nisso que existe, existe uma realidade daquilo que é a vida cá fora, ou a realidade do teatro, de estamos aqui, as paredes são pretas, vocês estão aí sentados, nós estamos aqui, e portanto é mais pegar nisso, naquilo que é real, para começar a construir a ficção a partir disso. Agora questionar, não, mas brincar com aquilo que é real ou com aquilo que é ficção, isso sim, o espetáculo tem muito disso, porque nós percebemos que esse era um terreno muito fértil, e era muito fértil. Eu gostava de tentar explicar isto melhor, na medida em que desde o início do espetáculo nós fazemos uma coisa e que nunca paramos de fazer até ao final, na verdade até vamos agudizando isso, que é ir desmontando algumas coisas, nomeadamente, por exemplo, no início do espetáculo há uma coisa de dizer ao público,
bem, nós estamos nervosos. Ahm, e nós vamos assumindo isso, nós estamos nervosos, isso é normal, vocês já sabiam que nós íamos estar nervosos e vieram mesmo assim. Então isso continua sempre a acontecer, mesmo em relação ao plot do espetáculo, que é encontrar o amor. Nós brincamos com isso, será que é ridículo encontrar o amor aqui neste espetáculo? Talvez seja, só que nós depois argumentamos muito de porque é que não é, e acho que é isso que é cativante. Pois, ou seja, eu acho que não é explorar, como o João disse, até o que mais nos interessa não é explorar per si a fronteira realidade-ficção, mas diria que o fizemos muito neste espetáculo, ou seja, servimos-nos dessa fronteira para poder brincar e para poder levar um bocado, extremar a proposta e potenciar a proposta. Ou seja, houve uma preocupação, há uma preocupação que do início ao fim aquilo possa ser verdade, pudesse estar mesmo a acontecer. Exato. Isso é uma última coisa que é, o espetáculo é muito arriscado nesse sentido, e eu acho que isso não, é arriscado, eu estava a pensar nisso, antes de fazer o espetáculo, eu sinto uma ligeira sensação de medo, e eu acho que isso é muito bom. Porque, enfim, nós utilizamos os nossos nomes reais no espetáculo e utilizamos inclusive a parte da nossa biografia, e depois há uma parte que é ficção. E tu predispor-te a isso, a utilizar a tua ficção, a tua biografia, mas depois ficcioná-la, pode ser, dá medo, não é? Pode ser, mas é libertador ao mesmo tempo, e era aí que eu queria chegar. É libertador tu poderes dizer uma série de coisas e deixar, tipo, não interessa se é verdade, se é mentira, são coisas que eu quero que vocês saibam, que eu quero que nós pensemos sobre elas, e não interessa o que é verdade ou o que é que não é. Sim. Sim, sim, acho que sim. Ainda sou muito nova, não é? Mas ainda não sou muito nova e, ou seja, acho que nós nunca vamos propriamente ter resposta para essas grandes questões, ou seja, não sei se haverá amores que nunca precisam de restauro, não é? Não sei se haverá amores que são perenes, mas acredito pelo menos que a esmagadora maioria não. Acho que a esmagadora maioria precisa de restauro, sim, e se calhar, ou seja, há muitas coisas boas na nossa geração e na maneira como nós vivemos o amor, nomeadamente se calhar mais uma certa ambição que não tinham os nossos avós, por exemplo, ou uma tentativa mais genuína talvez de encontrar a felicidade e aquilo que faz sentido para nós. Mas também acredito que há coisas más, ou seja, se calhar a nossa geração, por exemplo, perdeu bastante a capacidade de restaurar, de fazer o restauro. Quando algo está a precisar de restauro, se calhar é logo descartado e deitado fora. O objetivo deste espetáculo tem muitos objetivos, não é? Porque realmente tem um objetivo inicial que é uma pulsão artística, não é? E de materializar inquietações pessoais numa pulsão artística, que pelo menos é alguma coisa que a mim acredito que vai fazer parte do meu percurso é isso que me interessa, pelo menos agora. Agora, em relação à temática, o objetivo é refletirmos um bocado sobre o amor, é abrir espaço para pensarmos sobre isto que nos acontece, sobre o amor e também sobre o seu fim, ou seja, também tentar enquadrar aqui neste frenesi, neste divertimento e nesta excitação que pode ser procurar um amor e encontrar um amor novo e toda esta urgência que é própria da liquidez dos tempos, também perceber qual é que é o lugar do passado e qual é que é o lugar das questões mais melancólicas que nos ocupam e que vivem dentro de nós. Talvez o fim, para além de fazer teatro e de podermos vibrar com novas ideias, com novas propostas,
ah, talvez o fim maior do espetáculo seja desmistificar. Se me perguntasse amanhã, com certeza dir-te outra coisa. Mas hoje sinto que o espetáculo é muito sobre isso, desmistificar uma série de ideias que estão presentes no amor, coisas às vezes que até nos doem, e acho que o espetáculo tem muito isso, de desmistificar as coisas, de pôr as coisas em cima da mesa para nós debatermos olhos nos olhos e podermos dizer, olha, isto é importante, isto se calhar não importa assim tanto, isto com que tu sofres é normal, sentimos todos o mesmo, e podermos brincar, rirmos-nos disso, pensar, fazer um pouco a catarse, etc. Mas também não há respostas, não é? Ou seja, eu percebo o que o João estava a dizer no sentido de desmistificar, mas eu acho que a conclusão fundamental a que nós chegámos intelectualmente depois de ler todas as coisas que lemos foi mesmo não há respostas e não há, como é que nós dizíamos? Nós dizíamos muitas vezes isso uns para os outros, não há there's no point. There's no point. Nós dizíamos muito isto. Sim, mas ao mesmo tempo que there's no point, isto é algo transversal a toda a gente, ao mesmo tempo muito específico, e sim, pensarmos sobre isto. Assim, de repente, eu desejo que o teatro continue a viver, ou seja, e é isto, ou seja, nós estamos a atravessar um período bastante específico e eu acho que ainda não sei perceber bem quais é que são essas especificidades e como é que isso se vai manifestar num futuro próximo, porque sabemos que há imensas dificuldades, ainda mais do que o habitual, as salas estão atulhadas, vamos ver, não é? Estamos todos numa incógnita, mas o meu desejo para o teatro no futuro mais próximo é que ele se mantenha vivo e que continue com o seu poder de ressoar nas pessoas. Há muitas coisas que nós achamos que podem estar melhores, mas acima é isso, ou seja, nós estamos pelo teatro, queremos que ele se mantenha vivo, eclético. Eu gostava que o teatro tentasse fugir um bocadinho de uma lógica mercantil. Não o teatro. Há teatro comercial, que por ser comercial, se calhar a lógica mercantil está entranhada, mas depois, mesmo no teatro dito não comercial, sinto que às vezes ainda existe uma lógica um bocado mercantil, em alguns aspectos, que era bom que nós tentássemos ultrapassar, mas é isso, que se mantenha vivo, eclético e que não adormeça. Quero dizer mais um desejo que me lembrei agora. Nos últimos tempos, em particular, tenho sentido uma grande solidariedade, pelo menos entre os elementos da nossa geração. E isso é muito bonito. Eu tenho vibrado muito com isso. Tenho sentido muita interajuda e muita predisposição para ajudar e para estar e para conhecermos o trabalho uns dos outros. E tenho vibrado muito com isso e desejo muito que isso se mantenha. Muito obrigado a ambos. Obrigada. Obrigada.